resolução de algumas operações. Olha lá, começamos a aula. Então, bom dia para todo mundo, certo? E eu estava falando aqui sobre... Bom dia, Nicole. Oi para você também. A prof estava falando aqui 168, sobre a avaliação que a gente fez lá no segundo bimestre, que é sobre os números racionais. Então, lá envolvia fração, decimal, então isso vocês já foram avaliados, tá bom? Faz favor para mim, então, Nicole, dá uma, ou reinicia ou põe ali em recarregar, tá bom, queridos? Eu começo agora, então, a compartilhar a tela com vocês. Vou fazer uma pequena revisão do que a gente estudou sobre matemática financeira até agora, tá? E aí, a gente dá sequência, então, na aula de hoje. Vocês vão ver que, pelo menos... lembrando que o sétimo ano terá mais... O sétimo ano A, certo? Terá mais uma aula às 11. Porém, não é uma aula live, é uma aula já disponibilizada na plataforma, certo? Para na quarta-feira não assistir aula nenhuma. Combinado? Que na terça, né, vocês teriam lá... Tava sem som. Então tá, então reinicia aí, pessoal, que aqui por enquanto tá tranquilo, mas eu acredito que vai haver bastante oscilação por causa do tempo também, né? Tem uma chuvinha aí meio espessa caindo. Vamos lá então? Então, ok. Começo aí a compartilhar a tela com vocês e vocês já vão ver aqui na minha tela os meus instrumentos de hoje. Estão visualizando já? Olha lá, dá uma ampliada, né? Gente, hoje é matemática financeira, tá? Então, calculadora, tá aqui. Essa é uma calculadora que a prof tem lá desde a faculdade, mas ela não precisa ser dessa daqui. Essa é uma calculadora científica, tá? Não precisa, pode ser aquela calculadora normal, calculadora do celular, para quem estiver usando aí, então, o computador. Vamos lá? Então, muito bem. A aula de hoje, ó, a gente começa aqui em descontos sucessivos. Mas espera, um pouquinho antes da gente trabalhar esses descontos sucessivos, a gente entrou na apostila, aí não precisa ir até lá não, tá? A prof só vai mostrar aqui para vocês para ficar, assim, mais sequencial a aula. Então, a gente entrou aqui no capítulo número 8, onde a gente trabalha, então, matemática financeira, tá? Essa matemática financeira, é claro, ela vai fazer uma pequena introdução, e essa introdução, que são os conceitos da matemática financeira, sétimo ano, ela foi trabalhada na aula de vocês de sexta-feira, uma aula depois do simulado, certo? Então, a gente começou lá com os descontos, né, ou decréscimos, quando a gente tem um determinado produto, e aí desse produto é descontado uma porcentagem. Isso normalmente acontece, tá? Quando a gente faz um pagamento à vista. Lembrando que a matemática financeira é aplicada quando a gente tem dinheiro, certo? Quando a gente tem o uso do dinheiro, ok? Então, maravilha. Aqui, por enquanto, a página é nenhuma, tá, Malu? Tô vendo que você colocou ali. A gente fez os estudos da página 163, aí a prof tá virando aqui na 164, que é onde estão as fórmulas que a gente vai utilizar, certo? Entramos aqui, ó, na aula de ontem, aumento ou acréscimo, correto? Então, sexta, segunda, né? E aí, a gente vai vir, então, para a página 168, tá? Que vai trabalhar... Ui, mexi aqui a minha câmera. Que vai... Agora mexeu e mexeu tudo. Deixa eu arrumar aqui de novo, queridos. Pronto. Que vai trabalhar um pouquinho aí dos descontos sucessivos. Bom, então, ó, atenção aqui em mim agora, sétimo ano. Deixa eu arrumar essa folha, que eu acho que assim fica melhor, né? Fica pelo menos mais retinho aí para vocês observarem. Professora, eu vou ter que sair, porque aqui perto de casa tá dando raio. Não, tranquilo, sem problema. Lembrando que essa aula tá gravada, né? Até a minha internet não cair, a aula tá gravada. E aí vocês podem assistir, tá bom? Então, maravilha. Vamos lá. Seguinte, pessoal, quando a gente começou a estudar matemática financeira, a gente viu duas maneiras de calcular o famoso desconto, certo? Eu vou colocar aqui no quadro as duas maneiras diferentes. Porém, aquela que vai ser cobrada de vocês é a que envolve, lógico, matemática financeira, tá bom? Então, vamos lá. Separei aqui e vou chamar essa de modo 2 e aqui, então, de modo 1. Tranquilo até aqui?
Pessoal, eu sei que vocês estão colocando assuntos ali, ó, que não faz muito sentido, tá? Nesse momento, que é aniversário. Calma, a gente vai conversar sobre tudo isso depois, mas primeiro eu preciso que vocês prestem atenção na aula, tá bom, gente? Então tá, obrigado. Ok, vamos lá então, de novo. Supondo que a gente tem aí um produto, e isso, ó, a gente já sabe calcular, porque é um assunto que foi trabalhado desde o quinto ano, acreditem vocês, é verdade. Então, a gente viu ele no quinto, a gente viu um pouquinho no sexto, né? Deu uma aprofundada no sétimo, quando a gente trabalhou o conjunto dos números. Lembra desse conjunto aqui, ó, o conjunto dos números racionais? Que é aquele que envolve vírgulas, frações, né? Os inteiros, negativos e positivos, ok? Então, muito bem. A partir do conhecimento desse conjunto, a gente aprendeu, a gente recordou a calcular. Vamos colocar aqui, ó, 5% de 100. Tá? Como a gente está falando de matemática financeira, então a gente está falando aqui de dinheiro, certo? Então, dentro desse conjunto, a gente estudou um pouquinho ainda esse assunto. E aí, para resolver no módulo 1, que é o que a nossa apostila ali introduz, o conceito, certo? Que não é matemática financeira, ok? Porque a matemática financeira, na sua grande maioria dos seus estudos, ela envolve fórmula, certo? Então, vamos lá. A gente viu que o D, aí eu vou usar aqui uma caneta coloridinha só para recordar, ele virava um pontinho de vezes. Tudo bem, gente? Presta atenção na aula aqui, para um pouquinho de escrever no chat, senão eu não sei se eu escrevo aqui, se eu leio o chat, tá bom? Então, atenção aqui, se só escrevam, ou podem até falar, porque os microfones estão ligados, se vocês tiverem alguma dúvida, combinado assim? Então, belezura. Aí a gente tinha lá os 5%, e esse 5% ele poderia ser escrito em duas maneiras, tá? De duas formas. A primeira forma é representando como uma fração, porque a gente sabe que o símbolo da porcentagem nada mais é do que uma fração onde o denominador é sempre fixo, certo? Ele vale sempre 100. E aí, então, repetia lá os 100 reais, e aí era fazer um cálculo de fração. Tudo bem aqui? O Carlos disse que não, tá mudo não, Gabriel, faz uma gentileza, reinicia ou recarrega. Do seu lado esquerdo tem aquele íconezinho do recarregar, às vezes pode ser uma oscilação aí da internet, tá bom? Se para todo mundo tiver mudo, vocês me avisem, que aí eu recarrego aqui o meu, tá legal? Então, vamos lá. Quando a gente resolve isso por meio de fração, a gente tem que lembrar de uma regra básica, né? E a regra básica diz que a multiplicação de frações é feita como se fosse lá a linha do caderno. Aqui, ó, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, não tem nada no denominador, a gente sabe que ele é sempre 1, né? E aí a gente vai fazendo, então, a multiplicação. 5 vezes 100 é 500, e 100 vezes 1 é o próprio 100, certo? Uma vez que uma fração, pessoal, e é isso aí a gente já sabe, né? A prof já cansou de falar e vocês com certeza já cansaram de ouvir. Uma vez que uma fração representa uma divisão, eu preciso fazer a divisão. Então, como é 2 zeros, tanto no numerador quanto no denominador, a gente pode fazer o cancelamento deles, certo? Resultando, então, aqui, ó, em 5. Isso significa que 5% de 100 reais é 5 reais. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? A gente só está recordando. Uma outra forma ainda de fazer o cálculo por meio dos números racionais, ou seja, envolvendo fração ou envolvendo a vírgula, né? É reescrevendo essa própria fração, ainda constando lá como se fosse o nosso 5%. Então, seria modo 1A, tá? E modo 1B. Vamos fazer assim que fica fácil da gente se organizar. Vou subir aqui um pouquinho só para a gente ver aqui o modo B, né? Aqui seria, então, a maneira A. Vamos chamar de maneira que fica mais fácil para a gente se organizar. E a maneira B. Na maneira B, a gente tem lá a mesma situação, 5% de 100. Certo? Porém, agora, em vez de eu transcrever esse 5% como fração, eu posso usar os números decimais, ou seja, a divisão de 5 sobre 100. Aí a gente viu, né, e tá cansado de saber, porque a gente já é sétimo ano, afinal de contas, que 2 zeros aqui no denominador me permitem andar 2 casas decimais para frente, para a esquerda. Então, uma maneira, ou eu divido, ou eu faço lá a divisão do 5 sobre 100, né, e encontro o valor determinado,
ou eu uso o raciocínio mental e lógico, que é muito mais fácil e rápido, né? Então, eu posso reescrever esse 5% como 0,05. Tudo bem até aqui? Eu acredito que sim. Não estou vendo nenhuma dúvida ali no chat e ninguém perguntou. Então, tranquilinho. Olha lá, escrever 5%. Prof, como é que eu sei aonde vai parar a vírgula? Né? A vírgula vai parar aqui, ó. Vamos reescrever o número 5%? Vou fazer aqui, ó. 5%, né? Seria uma divisão por 100, porque envolve porcentagem, Eduardo, exatamente. É o assunto que a gente está trabalhando, inclusive, aí desde que começou o capítulo 8. Então, a gente andaria 2 casas para frente, ó, porque eu tenho 2 zeros aqui no denominador, que é o meu 100. Então, uma casinha, 2 casinhas. E aí, sim, eu colocaria a vírgula. Como esse número matematicamente não existe, né, a gente não tem, assim, alguém escrito com uma vírgula solta, aleatória, a gente precisa, então, acrescentar o zero. Eduarda, se você já for iniciar um estudo, né, achando que é difícil, achando que você é incapaz, fica sempre muito mais difícil da gente aprender. Um conselho que eu vou te dar, realmente, você tem toda a razão, a matemática, para alguns, ela é de fácil entendimento, para outros, não é impossível, é só um pouco mais demorado e trabalhoso. Então, o que a gente tem que fazer? Se dedicar, né? Se dedicar no estudo da tabuada, se dedicar no estudo em casa, fazer as leituras da apostila, tirar dúvida com a professora sempre que tiver, né? Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, vocês concordam? Muitas das vezes há conteúdos matemáticos, gente, que só lendo eu também não assimilo. Eu preciso praticar, eu preciso treinar, eu preciso resolver. Então, ok, vamos começar assim, ó. Não é difícil e ninguém aqui não vai tirar nota, tá? É um conteúdo que exige da gente estudo. E pronto. Assim como vai acontecer no 8º ano, assim como vai acontecer no 9º, no ensino médio e no próprio vestibular, né? Ah, não vou fazer vestibular? Ok. Mas de alguma forma você vai precisar se sair bem aí, né, no seu futuro. E para tudo isso envolve estudo, certo? Então, muito bom. Vamos lá, que todo mundo vai aprender. A gente só tem que se concentrar, tirar a dúvida e praticar, porque matemática é prática também, tá bom? Então, colocamos lá um zero, ó, as 2 casas decimais estão aqui, certo? E aí a gente coloca mais um zero na frente, porque a vírgula pede isso, né? A vírgula pede que alguém esteja ali na frente, senão ela fica solta, fica aleatória. Olha lá. Chegando então no número que a prof já tinha registrado ali para vocês. Lembrando que o nosso D é sempre um vezes, não é isso? A gente conversou aqui em cima, ó, no modo 1A, né? A gente conversou isso, a gente já sabe lá desde antes. Esse vezes e o 100 a gente repete. Bom, agora tá simples. E aí, Ian, foi por isso que a prof instruiu o uso da calculadora neste capítulo 8, tá? Por quê? Porque, ó, vejam vocês que o cálculo de número decimal, ele não é difícil, mas ele é trabalhoso, certo? Então, uma vez que ele é trabalhoso, ele exige da gente bastante atenção, porque se a gente erra uma vírgula, a gente erra o resultado geral da conta. Então, ok. Se nós não tivermos a calculadora, não tem problema nenhum, a gente vai ter que fazer ali o cálculo manual. Então, vamos fazer o cálculo manual aqui, ó. A gente tem 100 vezes 0,05, certo? E aí entra, então, aquele truque, ó. Olha aí, é um truque que a gente pode usar se a gente tivesse a calculadora ali na hora, né? A gente pode guardar os zeros na caixinha, certo? E fazer a multiplicação normal, multiplicação convencional. Então, 5 vezes 1 é 5. Ok? Aí eu vou anular aqui a unidade. Esquece a vírgula, né? Esse é tranquilo. 0 vezes 1 é 0, e 0 vezes 1, anulo de novo, é 0. Então, agora a gente faz a soma. 5, 0, 0. Aí, no final, você pode derrubar os 2 zeros da caixinha, uma vez que você já, prof, 5% é igual a 5 sobre 100? Isso, é o que a gente conversou aqui em cima, né, Ana Clara? Tá registradinho aqui, ó, no modo A, tá? Lembrando, né, que toda fração aí representa uma divisão, e nesse caso a porcentagem é uma divisão com denominador sempre 100. Muito bem, então vamos lá. Aí vamos contar as casas decimais. É aqui que às vezes pode dar lá, Eduardo, um pouquinho assim de dúvida, mas espera. Se a gente conta as casas decimais, a gente vai ver que depois da vírgula você tem uma, 2 casas. Então vamos voltar. 1, 2 casas,
vírgula. Os zeros à esquerda, eles não têm valor na matemática. Então, a gente tem lá os mesmos R$ 5 encontrado aqui em cima. Então, 5%, tudo bem, gente? De 100 corresponde a R$ 5. Aqui, para a gente, ele é mais fácil, porém ele não é matemática financeira, Felipe. Certo? Então, a gente, nesse momento, a apostila, né, ela exige, não só a apostila BNCC, que é o órgão maior aí da educação que rege o conhecimento que vocês estão tendo nesse momento, exige que a gente domine um pouco de matemática financeira. É claro que no 7º ano ninguém vai aprofundar esse estudo, tá? Ninguém vai fazer vocês virarem aí economistas, não é essa a ideia, nem administradores. É que vocês tenham uma noção de mexer um pouquinho com matemática financeira, ou seja, de cuidar do dinheiro de vocês. A ideia é essa, tá legal? Ok, ou contadores, isso mesmo. Então, vamos lá. Já no modo 2, que é aquilo que a gente vai trabalhar, lembrando vocês que aqui, ó, no modo 1, tanto aqui, no modo 1, item A e item B, nós não calculamos nem desconto e nem acréscimo. Eu só encontrei, pessoal, o quê? A referência de 5% dentro de 100, tá? Então, vamos lá. Eu só sei porque a mãe é comerciante, então eu tenho que aprender. Não, você tem que aprender para você, Carol. Que bom que a mãe ajuda você. Mas a gente não vai ser adolescente para sempre, né, 7º ano? A gente vai ter momentos aí que a gente vai precisar mexer com o dinheiro da gente. Então, quanto mais a gente souber, melhor. Então, vamos lá. No modo 2, aí sim entra o conhecimento, então, que será cobrado de vocês aí no simulado 2, e é claro que para a vida, né, gente? Que a gente nem tudo que a gente aprende na matemática é usado. Verdade, mas a matemática financeira é um conteúdo aí de ampla aplicação. Tudo bem? Então tá. Então, uma vez agora que a gente já aprendeu, já recordou a calcular ali a porcentagem, a gente vai usar essa ideia de porcentagem para introduzir a matemática financeira. Matemática financeira, como a prof já tinha falado, ela trabalha bastante com fórmula. Então, é claro que haverá momentos que essas fórmulas, agora nem tanto, porque a gente está em casa, né? A gente pode dar ali uma leve pesquisada, certo? Nas fórmulas. Porém, há momentos aí em concursos, principalmente, tanto no vestibular, que a gente não pode fazer isso. Então, a ideia é que a gente memorize aí pouco a pouco as fórmulas, tá bom? Então, vamos lá. Modo 2, e aí eu vou pôr aqui, ó, um mate financeiro, tá bom? Ok. Então, uma vez que agora a gente está dentro do nosso... Mas, gente, ó, vamos parar um pouquinho o chat, por favor? Senão eu paro para ler e aí eu vejo que não faz sentido, né? O que vocês estão escrevendo junto com o conteúdo que a gente está trabalhando. Obrigada. Então, vamos lá. Ó. Matemática financeira, como ela envolve fórmula, a gente dividiu esse nosso primeiro conteúdo, e quando eu digo a gente, eu digo apostila, material didático, tá? Então, ela dividiu ali em 2 conteúdos, certo? Quais são esses conteúdos? Esses conteúdos são o acréscimo e o decréscimo. Ou seja, em vez de eu calcular a porcentagem e depois fazer a subtração, ou então depois fazer a adição, lógico, para determinar o acréscimo, eu tenho uma fórmula que, ao utilizar, eu resolvo a resposta dessa minha acréscimo, né, dessa minha adição ou subtração, ela é no ato, é na hora, ela já é resolvida. Então, tá, que fórmula que é essa? A fórmula é a mesma, pessoal, a gente só varia um pouco a sigla e o sinalzinho de mais e menos, dependendo do assunto que a gente estiver trabalhando, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que ter sempre um valor inicial. Esse valor inicial, a gente chama ele de VI. Lógico, né? Valor inicial. Prof, quem é o valor inicial? O valor inicial é o preço real do produto. Como a gente está falando de acréscimo e decréscimo, então subentende-se aqui que a gente está querendo comprar alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Valor inicial. Então, olha lá, Eduardo, ó. Valor inicial, certo? Felipe, a Sofia, que eu tô vendo ali também, a Manu, a Carol, VI. Tudo bem? Aí, a gente tem que, depois de ter o valor inicial, eu preciso saber o valor final. Esse valor final, gente, é que vai, então, Carlos, atenção aí. Esse valor final aqui é que vai determinar o preço final do produto. Se ele é um preço com um aumento, certo? Se ele ficou mais caro depois que eu apliquei a porcentagem,
ou se ele é um preço reduzido, ou seja, ficou mais barato, tá? Então, VF seria o valor final. Porém, esse valor final, a gente não escreve VF, porque o valor final, ele é ou com acréscimo ou com decréscimo. Então, a matemática substitui, quando eu digo matemática, eu estou falando de matemática financeira, tá? Ela substitui esse valor F por VA ou VD. Aí você vai perguntar, opa, deixa eu parar meu webcam aqui, pronto. Aí você vai falar assim para mim, prof, mas quem é VA e quem é VD? Então, esse é o valor após acréscimo. Então, eu resolvi, eu sei qual a porcentagem que vai aumentar o produto, e eu encontrei, então, o valor com acréscimo. VD, valor já com desconto, com decréscimo, já foi retirada uma porcentagem do valor inicial do meu produto, tá? Então, esse VF, ele é substituído por VA para indicar quando é acréscimo, e substituído por VD para indicar quando é decréscimo. Até aqui, eu acredito que a gente só está revisando aí a aula que começou na sexta-feira. A gente ainda não entrou na aula de hoje, tá bom? Bom, e aí vem, então, dentro da fórmula, o fator. E que fator que é esse? Ele indica justamente, queridos, a porcentagem. E esse fator é dado por um valor fixo. Esse fator nada mais é do que 1 mais P ou 1 menos P. E aí você vai falar assim para mim, ah, tá, agora quem é P, né? Então, a gente tinha VI, que era o valor inicial do produto, VF, que virou VD, VA, certo? E aí a gente tem agora, então, o fator, que é 1 mais P, ou então 1 menos P. Bom, então vamos devagar aqui. Quem é esse fator? É justamente a porcentagem que eu estou aplicando em cima do produto. Se eu quero esse produto mais caro, tá? Então, eu vou colocar uma adição em cima do P. E quem é P? É a porcentagem. Justamente, ó, o valor que a gente chamou aqui no modo 1 de 5%, certo? Então, seria 5% mais 1. Esse é o fator de acréscimo, tá? Agora, vamos supor que eu tenha lá um produto, né? Vamos pegar o exemplo da Carol ali, que a mãe é comerciante, e a mãe quer dar um desconto, certo? Porque foi uma amiga da Carol comprar lá no comércio, e por ser amiga da Carol, ela recebeu um desconto. Então, esse desconto é uma retirada, por isso o símbolo aqui de menos. Tudo bem? Então, perfeito. Gente, para de escrever no chat, por favor, senão eu não sei se eu acompanho aqui, vocês quebram o meu raciocínio. Eu não sei se eu leio lá e se eu respondo aqui. Se for dúvida, pedem para eu parar e perguntem, tá? Aí, senão vocês ficam digitando ali, assim, 5% é igual a 0,5, e aí a prof se perde aqui, eu tenho medo de confundir vocês, em vez de facilitar o aprendizado, tá bom, gente? Então, muito bem. Então, vamos lá. Resumindo, matemática financeira, até a data de hoje, a gente precisa de um valor inicial, lembrando que até a data de hoje, tá? Porque, é claro, esses estudos vão ser aprofundados, certo? Então, o valor inicial é o valor que o produto custa no ato da compra. Valor final, ele é dividido em valor A, que é o valor com acréscimo, quando um produto está mais caro do que o valor inicial, ou então VD, que o que é o VD? É o valor com desconto, né? Quando o produto fica mais barato depois que eu aplico a porcentagem. O fator de porcentagem é justamente 1 mais P para acréscimo ou 1 menos P para decréscimo. Então, aqui, queridos, a prof fez um pequeno resumo, tá? Do que a gente viu aí, sexta e segunda, tá? Então, sexta, dia 14, segunda, ontem, dia 17, nas aulas de matemática. A partir desse conhecimento, então, eu tenho que montar a fórmula. Então, vamos lá, apagando o quadro aqui, vamos montar a fórmula. A gente tem, então, uma fórmula para o decréscimo. Quando eu digo decréscimo, a prof está falando aí de desconto. Opa, ah lá, melhorou, tá? Opa, Carlos, pode falar. Tem dúvida? Ou é uma observação importante? Enquanto o Carlos se organiza, acho que ele vai escrever para a gente ali. Eu vou fazer o registro da fórmula do acréscimo.
Carlos, calma aí, que a prof aqui só está fazendo revisão. Carlos está querendo me ajudar ali escrevendo a fórmula do decréscimo. A fórmula do decréscimo, ele é igual à do acréscimo, certo? Ela é idêntica. Só vai mudar o quê? O fator. Um eu estou subtraindo e o outro eu estou adicionando. Então, o produto vai ficar mais barato ou o produto vai ficar mais caro. Então, vamos para a fórmula. Eu quero saber o valor final do produto, após o acréscimo ou decréscimo. Então, vou usar aqui uma caneta coloridinha para falar, olha, produto final, lembra do VD? O produto com desconto. Vamos falar assim, né? Porque é o que a gente usa aí na sociedade, certo? Então, o valor com desconto é igual ao valor inicial do produto, vezes o fator. E quem é o fator? Como eu estou subtraindo, porque eu estou calculando um desconto, eu coloco o menos P, ok? Até aqui eu acho que tá tranquilo, né? E aí você vai me perguntar, quem é o VD? Normalmente é quem a gente está procurando, é o valor final do produto, é quanto eu vou pagar depois que eu tiver o desconto em porcentagem. Quem é o VI? É o preço real do produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, preço real, no ato da minha compra, tá? Quem é o P? É justamente a porcentagem. Essa porcentagem, ela pode ser escrita em forma de fração, o que dificulta bastante os nossos cálculos, mas não é impossível de ser realizado, e ela pode ser escrita em forma de decimal, que é com vírgula, tá? E aí, por isso, então, faz sentido o uso da calculadora. Então, fórmula do decréscimo, perfeito, já recordamos. Pois não, Ana? Ana tem ali uma exclamação. Hoje vocês estão tímidos? Vocês não querem falar no microfone? Só eu que vou falar? Todo mundo só que digita? Vamos ver ali. Acho que sim, né, Felipe? Tá tudo. Acordaram agora, queridos? Eu compreendo, não tem problema. Tenso? Tá bom, Ian. Perfeito. Nem tenho o que falar, tá muito fácil o conteúdo. Que bom, Carlos. Eu fico bem feliz que você tá entendendo. Assim, você me ajuda com seus colegas também. Ah, mano, mas, gente, para ligar o microfone, pode estar em qualquer lugar, né? A gente não vai ver. Viu, Ana? Qual que é a sua dúvida? Se é 1 menos P, e se fosse 5%, seria por cento de 1? Ana, eu não entendi a sua pergunta. Porém, eu vou dar continuidade aqui, porque eu acho que no decorrer a sua pergunta vai ficar um pouquinho mais clara, tá? Então, peraí só, ó, estamos lá na fórmula do acréscimo, certo? Sofia, atenção agora aqui em mim, tá? Na fórmula do acréscimo, é claro, eu estou dando um aumento, o meu produto ficou mais caro, devido a vários fatores aí que nesse momento não nos cabe estudar. Porém, a fórmula que determina o valor mais caro é VA. Quem é esse VA? É o valor final. Normalmente é quem eu quero descobrir, certo? Quanto eu vou pagar se o produto que eu quero comprar aumentou? Então, esse aqui seria o nosso valor final, com acréscimo. Prof, depois de você mostrar como resolver cada uma das fórmulas, calma, Felipe, a gente só está recordando aqui. O prof ainda vai dar sequência na aula, tá? É igual a VI, esse aqui a gente já viu, é o preço inicial, né? Vejam vocês que o VI, ele volta a se repetir tanto no desconto como no acréscimo aqui, né? No decréscimo real. Então, vezes 1 menos, que vai virar mais P. E P é justamente a porcentagem, enquanto está subindo aquele produto, certo? Então, essas duas fórmulas é que a gente vai fazer uso aí, a gente fez uso tanto na sexta-feira quanto na segunda. Tudo bem? Tudo bem. Então, entrando agora, ó, lembrando que esse P aqui que indica a porcentagem, ele deve ser escrito, e aí eu vou fazer uma nuvem aqui, ó, em número decimal, tá? Apenas para calcular mais fácil, porque você pode usar fração, não tem problema, mas aí você tem que tirar o MMC, porque uma adição de frações cujos denominadores são diferentes, exige-se o MMC. Por isso, trabalhar com decimal é muito mais interessante, né? Então, e aqui também os números decimais, tá? Então, ok, fizemos a revisão. Agora a gente vai entrar no assunto da aula de hoje, certo? Vocês vão ver que é uma aula que, propriamente, o assunto da aula de hoje é um assunto bem curtinho, uma vez que a gente já fez ali essas nossas revisões. Então, agora eu preciso que vocês peguem a apostila, tá bom? Aqui na página de descontos sucessivos,
que é a página 168. Olha lá, digitado aí para vocês a página. Ok, pessoal? Sim? Perfeito. Então, vamos lá. Descontos sucessivos. Bom, a própria palavra sucessivo significa que é um depois do outro, certo? Bom, então aqui é como se a gente tivesse um produto que perdeu muito rápido o seu valor inicial, ou seja, ele sofreu uma queda no seu valor e depois uma segunda queda, ou uma terceira queda, ou uma quarta queda, certo? Algo que, vamos dar um exemplo aqui, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Se a gente tem um celular hoje, tá? Que é top de linha. Celular, vamos pegar um Apple aí, o último celular que a Apple fez, certo? Certo. O ano que vem ela lança outro celular, mais top do que ela lançou esse ano. Eu pergunto para vocês, o preço do celular desse ano vai permanecer o mesmo? Não, né? Ele vai cair. Por quê? Porque quem tem o dinheiro vai querer comprar o celular que foi lançado, né, no nosso situação, problema ilusória, imaginária aqui, o ano que vem, concordam comigo? E vai acabar desvalorizando o celular desse ano. Vamos pegar lá em 2022, então, tá? Então, o celular que foi lançado em 2020, fatalmente sofrerá mais um desconto por conta dos anos terem se passado, certo? Ou seja, ele perdeu valor. E é isso que a gente estuda em descontos sucessivos. Então, ele já começa aqui com uma situação problema, tá legal? Considere a seguinte situação. Então, vamos lá. O Gerson decidiu comprar um automóvel novo que custava 55.900, tá? Após uma política de incentivo, a compra do automóvel novo, desse carro, né, ele sofreu uma redução de 5% no primeiro mês, tá? Então, vamos supor que para a vendedora fechar essa venda tem vídeo aula hoje na Iônica, né? Para o 7º ano A tem, né? A prof já enviou, vai estar liberado às 7 horas, às 11 horas, me desculpem, às 11 horas. Então, no primeiro mês sofreu um desconto de 5%, já no outro mês, ó, 3%, de tanto que a vendedora queria fechar negócio com o comprador, certo? Então, ela foi dando o desconto possível que ela podia. Gerson aproveitou esse incentivo e comprou o carro após 2 descontos. Então, verifiquem aqui que os descontos são sucessivos. Eu dei um primeiro desconto no valor de 5% e mais um segundo desconto no valor de 3%, ok? Aí, Sofia, você tem que entrar em contato com o pessoal lá do colégio, tá? Que o fato de você não estar conseguindo entrar na Iônica, eu não sei se tem a ver com a sua senha. Então, é interessante que você ainda dê uma olhadinha lá com o pessoal da coordenação do colégio, certo? Via WhatsApp, né, que a escola tem agora, ou até mesmo a ligação. Então, olha lá. Qual foi o preço do automóvel após a primeira redução? E a partir desse entendimento aqui do exemplo que a apostila traz, é que a gente vai calcular, tá? Felipe, atenção aqui comigo, por favor. Muito bem. Sabemos que 5%, olha lá o modo 1 que a prof tinha recordado vocês. Pode ser escrito numa fração de 5 sobre 100. Perfeito? Perfeito. Que é a mesma coisa se eu trabalhar um número decimal. Quem é esse número decimal? 0,05. Então, olha lá. Se 5% corresponde a 0,05, eu posso aplicar isso na fórmula VD, que é aquela que vai me dar o valor do desconto. E aí, o preço real do produto, que era, olha o dedinho aqui da prof, que era 55.900, passou a ser 53.105. Veja que abaixou bastante, tá? Então, Carol, você tem que entrar em contato com a própria Iônica. Ou então, entrar de novo lá em contato com a coordenação, certo? Vamos continuar aqui. E aí vem a nossa apostila, ainda falando, né, dessa situação problema do veículo, só um pouquinho, Carlos. Ainda falando da situação problema do veículo, vem a nossa apostila e diz assim, ó, logo após o primeiro desconto, o carro sofreu, deixa eu pôr aqui por conta da luz, sofreu mais um desconto. Gente, acompanhem com os olhinhos aí a apostila de vocês, por favor. Esse desconto era de 3%. Então, em cima do valor atual, qual é o valor atual agora? Dá uma olhadinha lá na apostila de vocês, ó, 53.105. Esse é o valor do carro agora. Porém, para a vendedora vender rapidamente esse carro, ela deu um desconto de 3%, certo? Então, em cima deste valor,
eu calculo 3%. E aí a gente vai se recordar, vocês podem ver que a apostila já, só um pouquinho, Carlos, você pode ver aqui que a apostila ela já pula uma etapa, né? A gente tem aqui que, ó, esse 3% corresponde a 3 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,03, certo? Então, isso até da página anterior aí da nossa revisão inicial da aula de hoje. E aí ela pega, então, esses 3% e substitui lá no pezinho, ó, e calcula novamente. Então, veja que para a gente utilizar a fórmula lá da sexta-feira, da aula de sexta-feira, eu preciso fazer 2 cálculos, ó. Tive que realizar 2 operações de matemática financeira. A primeira, com 5%. A segunda, então, utilizando 3%, para chegar aqui, ó, no preço final do veículo, que era de 55 mil e alguma coisa, passou a ser 51 mil e alguma coisa, tá? Então, aqui a gente encerra essa primeira parte e a prof quer entrar aqui, ó, que é o foco da minha aula hoje, tá bom? Você, o Carlos, você já tirou a minha dúvida? Ah, beleza. Professora, dá para fazer de outra forma? Calma, gente. Para unir as porcentagens? Calma aí, Ana, que é aí que a gente vai entrar. Então, aqui, até aqui, a gente viu a aplicação das fórmulas de sexta, tá? 2 vezes. Então, veja que é trabalhoso, né? A gente faz aí 2 cálculos. Porém, a matemática financeira diz o seguinte, olha, vamos reduzir, vamos minimizar esse esforço, esse trabalho? Então, eu vou te explicar uma forma agora da gente utilizar os descontos sucessivos, porém, em uma única forma, tá bom? Então, essa parte aqui é só para explicar o que é desconto sucessivo, né? Esse box em roxinho ou rosa, depende de quem está olhando, e a gente vai, então, aí, enfim, para a parte que nos interessa, tá? Então, descontos sucessivos, ele pode ser resolvido da seguinte forma. Olhando aqui para mim agora, ó, aqui, né? Esquecendo o chat, por favor. E atenção, a gente tinha lá que o nosso veículo tinha um valor inicial. A prof vai arredondar apenas para ficar fácil de vocês acompanharem, tá? De 55 mil, certo? Foi dado um primeiro desconto de 5%, ok? E depois um segundo desconto de 3%. A ideia, Carlos, só um momentinho. A ideia agora é que a gente una essas informações por meio de uma única fórmula matemática financeira, para que eu descubra aí o resultado final do valor do carro. Como é que a gente faz isso? Então, primeira coisa, eu preciso encontrar o valor decimal correspondente a 5%. Até aqui tá tranquilo, porque a apostila já nos disse, ó, 0,05, certo? E agora, ó, esse valor aqui. Quem é esse valor aqui? 3%. 0,03. E aí, então, a gente faz a multiplicação dessas informações. Ian, foi aqui que a prof falou da calculadora, porque a gente teria, então, a multiplicação, vejam vocês aí, ó, desses 2 decimais. Dá para fazer manual? Dá para fazer manual, nada impede, porém é trabalhoso, né? E a gente corre um risco aí até de se equivocar em algum dos passos. Então, voltando aqui para a apostila, é isso que ela faz quando ela dá a segunda opção de resolução, tá? Então, na segunda opção, vejam vocês, ó, grifem para mim, por favor, na apostila de vocês, o valor do carro antes do desconto, que é quem? O meu valor inicial. Grifou aí? Fez o destaque? Perfeito. Agora, os descontos sucessivos, de 5% e de 3%. Fez aí? Perfeito. Tá. Agora, é a aplicação da fórmula. Essa fórmula aqui, 1 menos 0,05 é justamente o meu 1 menos P, que era o desconto, correto? E aí, ele vai fazer a mesma coisa para os meus 3%. Então, a gente começa ele aqui e vai terminar de fechar aqui o meu grifamento. Tudo bem, gente? Aqui no finalzinho, tá? Que nada mais é do que 1 menos os meus 3%. Fiz o 5, fiz o 3, e aí, então, eu faço a multiplicação das duas informações. Tudo bem? Aqui, a gente já fez metade da nossa aula já, certo? Essa é o ponto onde a gente junta, acho que era a pergunta ali da Ana Clara, não me recordo mais, mas aonde a gente junta as informações dos descontos sucessivos. Então, a gente vai fazer da seguinte forma agora, ó. A gente vai lá para o exercício 8, tá?
Peguem aí o exercício 8. É claro que o meu está respondido aqui, porém, o que a gente vai fazer é resolver o exercício 8 junto. Então, vamos lá. Todo mundo com lápis, borracha, caneta, o que for preciso. Vamos, exercício 8. Então, eu estou na página do exercício 8, é a página 169. Tá legal? Então, a Ana tem pergunta, Ana? Pois não, pode fazer. É 169, isso. Falei 168 e escrevi 169. Tá me ouvindo? A sua? Tá me ouvindo, Pro? Organizando lá, enquanto isso eu vou dar continuidade, tá? Então, vamos fazer a leitura do exercício. O exercício diz assim: resolva situações, problemas a seguir, tá bom? A primeira situação, problema é essa. Um jogo de futebol para videogame foi lançado com um preço de R$ 180. A Ana já fez a pergunta? Eu não estou ouvindo a Ana, Ana. O seu som não saiu para mim. Ó, o meu som aqui tá ok. Se você não se importar e puder digitar, fica bom para mim, que eu não te ouvi aqui, ou se você quiser tentar de novo também, não tem problema, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo a leitura e vou registrando as informações. Então, pessoal, enquanto a Ana se organiza, atenção aqui em mim, esquece o chat, atenção aqui em mim, tá bom? Tá escrito lá, olha, preço inicial. Então, vamos colocar o meu VI, R$ 180. Anota aí na sua apostila, então, tá bom? E aí ele diz assim, ó, sofrendo desconto de 20%. Então, qual foi o meu primeiro desconto? 20%. Quanto representa 20% em número decimal? 0,020, que pode ser escrito como 0,2. Porque a gente sabe que os zeros que aparecem ali depois da vírgula não precisa aparecer. Até aqui vocês estão anotando? Continuem, que eu vou ver aqui a Ana. Prof, mas ali fala de multiplicar 0,5 e você fez a multiplicação. Porque aí no final, Ana, a prof vai subtrair de 1 e a resposta dá a mesma, tá? Porém, aqui, ó, a resolução do exercício vai ficar bem claro para você, tá bom? Que é o que a gente vai fazer com o passo ali da apostila, certo? Então, o primeiro desconto foi até onde a gente leu ali, vocês vão registrando aí na apostila, tá? Senão tem que esperar o vídeo ser editado para finalizar o exercício, e aí é com o pessoal lá no colégio. Bom, e aí ele diz assim, olha, após 6 meses, sofreu um outro desconto de 30%. Ó, que maravilha, daqui a pouco sai de graça, né, ó? 30%. 30% é quanto em número decimal? 0,30, que pode ser escrito como 0,3. Certo? Certo. Isso, Sofia, muito bem. Então, a gente tira o zero aqui, porque a gente sabe que o zero depois da vírgula não precisa aparecer. Agora é que a gente vai calcular o fator de desconto. E quem é o fator de desconto? É aquele 1 menos P, certo? Esse é o nosso fator de desconto. Página 169, isso aí. Então, aqui também eu tenho que calcular 1 menos P. Vamos calcular? E aí, então, utilizando aqui, daria até o cálculo seria fácil, né? Mas só para explicar como é que a gente faz uso na calculadora, então. 1, certo? Menos 0,2. Nesse caso, como é decimal, você precisa digitar o ponto, que vai dar lá 0,8. Mesmo cálculo a gente faz com a calculadora no de baixo, então vejam aqui que a gente substitui o pezinho por 0,2 e substitui esse outro pezinho por 0,3, tá? Que vai dar 0,7. Tudo bem? Então vejam vocês que aqui a gente não fez nem matemática financeira ainda, a gente só está calculando ali a subtração, né, de números decimais. Então, ok, fizemos a subtração. Para finalizar, olha que coisa interessante. O cálculo seria valor do desconto é igual ao valor inicial vezes essa multiplicação. E quem é essa multiplicação? É justamente 0,8 vezes 0,7. Tudo bem, gente? Não tá difícil. Quem que a gente quer? Não é o valor do final do produto, o valor com os descontos? Sim. Quem é o valor inicial? R$ 180. Agora, eu tenho que multiplicar todo esse povo aqui, ó.
Vamos multiplicar? Tá, como? A multiplicação, ela é comutativa, então tanto faz quem você quer multiplicar, certo? Ou você multiplica 180 vezes 8 e depois vezes 0,8, né? E depois vezes 0,7. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar esses dois aqui primeiro, tá legal? Tudo bem? Dá para fazer na calculadora, porém eu vou fazer manual aqui para quem não tiver calculadora recordar também a resolução. Então, vamos lá. 0,8 vezes 0,7. Prof, por que é 1 menos P sempre que eu tenho que ter outro... assim eu pode ter outro número? Como assim, Ana? Ana, pensa aqui comigo, ó. Se concentra aqui, Florzinha. A fórmula, ela é fixa. Então, essa pergunta, se a gente tem que ter o 1, ela não pode existir, porque a gente não pode variar uma fórmula, correto? Se a fórmula é fixa, isso, e para o acréscimo é 1 mais P, Sofia, exatamente. Se a fórmula é fixa, só tem essa maneira de eu resolver. É claro que tem toda uma explicação do porquê que é esse 1 menos, porém, a gente vai ver isso lá no 8º ano, provavelmente com a professora Vanessa, certo? Que é quando vocês vão trabalhar os produtos notáveis. E aí a gente usa a operação inversa do chuveirinho, da distributiva, que chama-se fator comum em evidência. Porém, não cabe aqui agora, queridos, eu ficar deduzindo fórmula para vocês. Até porque esse conhecimento vai ser feito lá na frente, tá? Então, o que a gente tem que determinar aqui? Matemática financeira, a fórmula do desconto. Para desconto sucessivo, eu multiplico os fatores de desconto, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, ok, para quem está sem a calculadora, a gente esquece as vírgulas, não foi assim que a gente combinou? E multiplica direto. 7 vezes 8, quanto é? Digam aí para mim, 56. Muito bem. E agora, 8, 0 vezes mais, né? Vamos pôr o maisinho lá, embora esse valor ele vai ser depois excluído, mas vai dar um 0 aqui e um 0 aqui. Somando tudo, 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula, isso, 0,56. Esse 0 aqui à esquerda não tem valor, né? A gente pode ficar só com 0,56. Então, vamos lá. Valor do desconto, valor final do produto. Quanto que eu vou pagar nesse joguinho de futebol aí? 180 vezes 0,56. Viu por que a calculadora ajudaria bastante a gente aqui, né? A gente aplica ali na calculadora e o resultado sai direto. Mas vamos fazer essa multiplicação aqui, pessoal, manual, tá bom? Até porque se alguém tiver sem a calculadora, o Ian tem certeza que logo vai providenciar, até porque a calculadora do próprio celular, do computador ali, pode ajudar, né? Então, olha lá, 180 vezes 0,56. O que dá para fazer? A gente pode guardar aqui 0 na caixinha, para ficar fácil o nosso cálculo. Então, 6 vezes 8, 48 vão 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10, certo? Adiciona, né? Vamos cancelar aqui a unidade. 5 vezes 8 é 40, vão 4. 5 vezes 1 é 5, com 4 é 9. Perfeito? Vamos calcular. 8, 0, 10. Derruba o zerinho lá no finalzinho. Derrubei. 2 casas após a vírgula. 1, 2. R$100,80. Cuidado com o pessoal que escreveu ali, ó. Tô vendo o Felipe anotar 108 centavos, né? O Carlos anotou 100,8. Lembrando que matemática financeira mexe com dinheiro. No dinheiro a gente tem a parte real, né? E a parte dos centavos. Então, cuidado lá a hora que você marcar o seu gabarito no simulado, tá? Então, valor final do produto, R$100,80. Ok? Então, o valor inicial, 180. Abaixou bastante, né? Veja que a gente economiza aí, ó, R$80. Já dá para ir tomar um sorvete na esquina, né, gente? Com R$80. Então, ó, esse assunto é o assunto da nossa aula de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Então, olha lá. Fiz aqui um exemplo com vocês. E aí, então, eu deixo uma tarefa, que é claro, no período da tarde, como a gente fez na aula de terça-feira da semana passada, a prof manda para vocês a correção, tá? Então, a correção via PDF. Não é em videoaula, via PDF, tá bom? Então, da letrinha B, pode riscar aí, ó. Então, eu vou mandar aqui, ó. 8, letra B. Por favor, um círculo aí, também na página 170, tá? E a letrinha C.
Só essas duas, a letrinha B e a letrinha C. Vocês vão ver que o exercício número 9 dessa página 170, sétimo ano, ele vai pedir para você elaborar uma situação, problema envolvendo os descontos sucessivos, tá? Se você achar interessante, até porque é para trocar com um colega, né? Nesse momento fica difícil fazer. Então, o exercício 9, ele é opcional. Você faz se você quiser, se você achar interessante, tá bom? Então, tchauzinho para vocês. Eu estou dando uma olhada aqui no chat, ó, não estou vendo ninguém com dúvida. Ana, o seu trabalho, ele está sendo corrigido, está em processo de correção, tá? E assim que ele for finalizado, para quem enviou para mim via e-mail, vai obter a resposta. Quem pôs na plataforma Iônica, eu não consigo, tá bom? Mas corrigirei todos. Então, ó, beijo para vocês, bom estudo, cuidado, sétimo ano A, que vocês têm uma aula às 11 gravada, tá bom? E aí, é claro, se tiver dúvida, né, gente, tem que perguntar mesmo, não esperem até a aula live, porque senão, às vezes, a gente acumula bastante dúvida e aí fica difícil de tirar todas. Tá bom, então? Beijinho para vocês e até mais.